E hoje é dia de estreia na CNN, dois grandes jornalistas, Alexandre Garcia e Sidney Rezende, vão comentar os principais fatos do Brasil e do mundo com total liberdade de opinião. Alexandre Garcia, seja muito bem-vindo à programação da CNN. É um prazer tê-lo aqui a partir de hoje, hein? Obrigado, Colombo. O prazer é meu. Um abraço a todo mundo que tá me acompanhando, que vai me acompanhar de agora em diante. Vamos ter um bom encontro aqui em torno de ideias, de opiniões, né? Sobretudo sob a lei, a égide da Constituição, que vai me acompanhar aqui do lado, né? É o meu grande companheiro nisso tudo, é esse livro aqui. Então, vamos em frente, Colombo. Alexandre, queria começar a nossa conversa de hoje aqui usando como gancho exatamente o nome do nosso quadro, Liberdade de Opinião, e perguntar a você, jornalista tão experiente, que já passou por tantos períodos diferentes do mundo, do nosso país, como é emitir opinião no ambiente digital, em emissoras de rádio, televisão, agora aqui na CNN, em um momento em que o país e o mundo estão tão polarizados, em que parece que as pessoas só aceitam ouvir aquilo com que concordam e eventuais discordâncias são interpretadas como agressões. Pode ser até bom para um psicanalista, né, dizer para a pessoa, você tem que ouvir a sua própria voz, mas às vezes tem que ouvir a voz dos outros também, né? Você me falava aí de polarização, eu tenho aqui na mão, já que eu estou dentro de uma biblioteca, a Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, né, que analisa isso pelo mundo afora. Olha, mas isso também faz parte da natureza humana, né? Da humanidade. Afinal, nós criamos Deus e o diabo, né? O céu e o inferno, a virtude e o vício, né? O 2 e o 1 no mundo digital, que está tão atual, né? O norte e o sul. É muito bom que haja diferenças, né? E é muito bom que essas diferenças troquem as suas opiniões, as suas ideias, para procurar um caminho, procurar, enfim, a verdade de cada um, a verdade da maioria. Eu acho muito boa essa discussão. Agora, nós estamos discutindo muito isso aqui no Brasil, porque nós, de certa forma, tentaram nos fazer aceitar o pensamento único. O pensamento único é do totalitarismo. Tinha pensamento único na Alemanha de Hitler, pensamento único na União Soviética, tem pensamento único na Cuba dos Castro, né? Esse pensamento único não produz ideias, ele não frutifica. Então a gente está aqui para discutir ideias, né, dar opiniões. Eu, quando trabalhei na Argentina pelo Jornal do Brasil, eu fui sequestrado pelos montoneiros, que era um grupo extremista de esquerda, e fui ameaçado de morte pela AAA, que era um grupo extremista de direita. Então, quando há esses extremos, esses extremados, esses extremistas que degolam pessoas, que jogam aviões contra o World Trade Center, que jogam coquetéis Molotov nas ruas brasileiras, né? Esses extremismos é que são inconvenientes. Mas a gente tem os instrumentos da democracia para combater esses extremismos, né? É muito bom que haja preto, a cor preta e a cor branca, e a gente tem aí sei lá quantos tons de cinza entre eles, né? E a gente possa discutir a intensidade dos tons de cinza. Melhor é a gente expressar as ideias, né? O que é garantido pelo livro aqui da Constituição, e discutir ideias. É isso que a gente pretende fazer de agora em diante, aqui no Liberdade de Opinião. É isso aí. Queria entrar nos assuntos do dia, então, Alexandre, perguntando a você inicialmente o seguinte: o presidente Bolsonaro está de volta. Agora há pouquinho nós mostramos imagens dele deixando, agora de manhã nós mostramos imagens dele deixando o Palácio da Alvorada. Durante o final de semana ele fez passeio de moto, já quebrou a rotina, depois de no sábado o exame ter detectado que ele não tem mais o coronavírus, não está mais infectado pela Covid-19. Chegou a postar foto com a hidroxicloroquina na mão, foi visitar deputados
deputada Bia Kicis, que foi destituída do cargo de vice-líder no Congresso depois da votação no Fundeb, e entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para pedir que o presidente da Casa, Dias Toffoli, suspenda aquelas decisões judiciais que bloqueiam perfis de redes sociais. O presidente Bolsonaro entrou com essa ação depois de o Twitter e o Facebook suspenderem perfis de defensores do governo. Qual é a avaliação que você, Alexandre, tem de o fato de a AGU entrar com esse pedido no Supremo Tribunal Federal? Já vou falar sobre isso, Colombo, mas antes eu não quero esquecer, porque você mencionou que Bolsonaro mostrou a caixinha de hidroxicloroquina, né? Em todo o noticiário que eu ouvi, o meu colega repórter diz assim, mostrou a caixa de hidroxicloroquina que não tem comprovação científica. E o cara está na frente do presidente, que é a comprovação científica de que o uso da hidroxicloroquina dá certo. Eu não entendo, o sujeito parece que vai para a Lua, vai para Marte, para usar aquele chavão, aquele carimbo, aquele rótulo que estão mandando, alguém está mandando todo o repórter dizer que não tem efeito, não tem comprovação científica. E todos os nossos amigos que foram tratados precocemente, todos estão curados, todos passaram pela Covid-19 em 2, 3 dias, né? Mas não tem comprovação científica. Então, eu acho que é um pouco de teimosia que nos faz perder a credibilidade, né? A pessoa está vendo, sabe que o repórter não está sendo, está apenas repetindo um chavão, né? E a obviedade está ali na cara dele. Bom, primeiro lugar. Segundo lugar, é bom relembrar, né, que a deputada Bia Kicis, e eu falo como mandante dela, ela é minha mandatária, porque eu votei nela, eu acho que todo eleitor tem que botar isso na cabeça, que ele é o mandante, ele nomeia pelo voto e ele sustenta pelos impostos. Então ele é o mandante, tem que fiscalizar o seu mandatário. Então a minha mandatária, a deputada Bia Kicis, que era vice-líder do governo, surpreendeu o presidente, né, sendo um dos poucos votos a votar contra a renovação do Fundeb, o Fundo de Educação Básica, né, com participação crescente do governo. Né. O presidente foi surpreendido, né, porque ela sequer consultou o presidente, era vice-líder do governo, não é de partido, do governo no Congresso. Aí o presidente, de troco, a surpreendeu, ela foi destituída no Diário Oficial, ela ficou sabendo pelo Diário Oficial. Mas o presidente não queria rompimento, nem ela quis rompimento. Pegou a moto, né, e foi lá para a casa dela, na Península Norte, e surpreendeu a deputada pela segunda vez, chegando lá de moto. Essa é uma história que teve um final feliz entre os dois. Bom, agora quanto à ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Interessante dessa ação, que contesta um inquérito que está lá no Supremo, que não obedece em nada ao devido processo legal, né? Isso vai ser, mais tarde, vai ser objeto de estudo nas faculdades de Direito, certamente, né? Que foi aberta pelo presidente Supremo, o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Essa ADIM tem um voto, cita um voto, lá pelas tantas, um voto lá do Supremo que diz o seguinte: o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se bem como as não compartilhadas com a maioria. Ressalte-se, mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Sabe quem deu esse voto em março do ano passado? Ministro Alexandre de Moraes. E agora? Ele vai para o divã do psicanalista para saber o que foi que houve, né? Então, bom, mas é contestado porque esse processo vai contra o que está no artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea, imutável, pedra de toque das liberdades. Está aqui no artigo 5º do livro da Constituição. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, né, sem censura, né,
Fala também no artigo 53 que garante a deputados e senadores a livre expressão, né, seja lá de que modo for, no exercício do mandato, e tem deputado envolvido aí. Então, agora, a grande curiosidade é saber como o Supremo vai se pronunciar ante essa ação essa ADIM, né, reclamando que a Constituição está sendo triturada, né, nesse processo. Alexandre, a gente citou aí o afastamento da deputada Bia Kicis da vice-liderança do governo e depois imediatamente ela recebe uma visita do presidente da casa República. dela. Exatamente. Para contemporizar ali, desfazer qualquer espécie de mal-entendido que pudesse ter ocorrido, e o presidente, mesmo antes de ter sido contaminado pela Covid-19, já tinha, de certa forma, alterado o tom de algumas publicações em redes sociais, né? Procurado evitar alguns confrontos que ele não teria evitado em outras ocasiões, com algumas personalidades, com algumas figuras. Dá para imaginar uma nova postura do presidente, de pessoas próximas a ele, dos filhos, em redes sociais, para não fazer com que o governo desperdice energia em coisas que não merecem tanta atenção assim, e o foco seja destinado em assuntos efetivamente importantes, Alexandre? Se a gente fizesse um acordo, né, com o presidente, não vamos perder tempo com fofocas, como o país ia ganhar, né? A gente ia falar em coisas sérias de agora em diante, né? De todos os lados envolvidos, né? Porque o presidente fica perdendo tempo respondendo também a indagações, né? Está sem máscara, está com máscara, botou o capacete para montar cavalo, não botou, né? E essa história dos filhos, cada filho tem um mandato. Tem um que tem mandato de senador, outro tem mandato de deputado federal e outro tem mandato de deputado de senador, né? Fica complicado aí, olha, eu vou mandar num senador que é meu filho, né? Mas compete a cada um, né, andar de cabeça fria nessa história toda. O presidente, quando era deputado, a gente sabe, tem uma história, ele adora um bate-boca, né? Adora uma briga, né? E parece que agora acalmou-se, não, mas puxou um pouquinho, botou um freio de arrumação. Ele deve estar percebendo que é mais rentável em termos de apoio. Ele tem apoio suficiente no Congresso para que nem se pensar em impeachment, né? Para ter impeachment tem que ter menos de 172 votos a favor dele. E tem muito mais do que isso. Só a bancada evangélica, a bancada ruralista tem mais do que isso. Mas a gente está notando que ele está conversando mais, está recebendo mais políticos, né? Eu não veria aí uma inflexão, uma mudança, né? Eu não veria isso. Mas, enfim, é de se observar para ver como é que as coisas estão andando, né? O bom é que nós, analistas, né, temos que analisar o passado, porque se a gente for analisar o futuro, a gente passa a ser astrólogo, né, vidente, e em vez de microfone, a gente teria que ter uma bola de cristal. E o governo Bolsonaro, Alexandre, tem sido marcado pela forte presença de militares em ação nos mais variados escalões, né? Isso já gerou críticas, gerou elogios em alguns aspectos. Um dos mais criticados é o general da divisão do Exército Brasileiro, Eduardo Pazuello, que é o ministro interino da Saúde. Qual é a sua opinião, Alexandre, a respeito da presença de tantos militares no governo de Jair Bolsonaro? Isso atrapalha, ajuda, é indiferente? Não, mostra um preconceito contra militares, talvez seja isso, porque eles foram formados, e muito bem formados, primeiro na Academia Militar, depois na ESAO, depois na ECM, na Escola Superior de Guerra, aperfeiçoamento, né? É um pessoal que é formado por amor à pátria, a ponto de dar até a vida pela pátria, bandeira, valores éticos, disciplina, né? Então produzem bastante. Veja só esse ministro Tarcísio da Infraestrutura, que está preparando aí o escoamento
do número 1 desse país, que vai salvar o país, que é o agro. Né? Ele é um novo Mário Davi Andreasa. Né? Agora, o general Pazuello, que é general de divisão, e esse é o topo da carreira dele, porque ele não é combatente, né? Ele está na ativa e é ministro interino ainda. Está aqui na Constituição, não há nada contra, a menos que, se ele fosse para um cargo permanente, né, ele teria que passar para a reserva imediatamente. E ele lá nesse cargo, e não tem mais promoção, mas seria afetado se tivesse promoção, a promoção dele só seria por tempo de serviço e não mais por mérito. Mas eu quero dizer para vocês o que há com o general Pazuello, é que ele está trabalhando muito, né? Quem resumiu muito isso é o governador do Distrito Federal. O governador disse que foi o melhor ministro da Saúde que já pisou. Estou torcendo para ele ser efetivado. Mas sabe o que acontece? Eu tenho ouvido muito elogios a ele dos prefeitos. Só que o elogio do prefeito não sai, não é divulgado, não vira notícia. Né? Sabe por quê? Porque ele está direto nos prefeitos. Né? O dinheiro vai direto para os prefeitos. Não tem mais intermediário do dinheiro. Não tem mais. Aí o intermediário, que é um político, né, tem lá os seus porta-vozes. Aí começa a pressão contra o general Pazuello, que está também bombando, trabalhando muito. Né? Ele não perde tempo em entrevistas de 2, 3, 4 horas, discutindo coisas, porque está trabalhando muito. Né? Isso eu tenho visto, eu tenho acompanhado, né? E posso garantir para vocês que me ouvem aí, né, não caiam nessa campanhazinha aí de deputado que perdeu o seu curral aí, olha, fui eu que consegui liberar o dinheiro e tal. Não, porque o dinheiro já chegou. E está aí, infelizmente, o governo federal está com as mãos amarradas pelo Supremo. Quem está conduzindo tudo isso são os governadores, são os prefeitos. Os prefeitos me reclamam, dizem, olha, dizem que a gente tá mandando nisso, mas quem está mandando é o governador, o juiz, o promotor, e a gente fica olhando aqui, tendo que ouvir o comércio furioso, querendo reabrir e não tendo sequer descanso na hora de chegar ao fim do mês e ter que pagar o funcionalismo. Então, olha, essa história de militar no governo, militar que está no governo é da reserva, é bom a gente lembrar que militar é o civil fardado, é o povo fardado. Né? Eu não vejo nada contra, né? Mas a onda toda é lá com o ministro Pazuello, com o general de divisão Pazuello, que está fazendo um excelente trabalho em linha direta com os prefeitos. Agora, o general Pazuello assinou um protocolo de aplicação da hidroxicloroquina que não tem eficácia reconhecida pela OMS, por exemplo, que outros médicos no Ministério não quiseram assinar, o Nelson Teich e o ministro Mandetta. Não seria melhor ter um médico, um especialista, para esse período de pandemia específico, naquele cargo, do que alguém que tem o respeito à hierarquia como aquilo que deve ser levado em consideração antes de mais nada, antes de qualquer coisa, Alexandre? Tudo errado essas perguntas. Não é ele que toma essas decisões sozinho, tem um monte de gente que acompanha, inclusive excelentes médicos, né? E olha, a experiência está aí, né? O José Serra foi um bom ministro da Saúde e não era médico. Né? O melhor ministro da guerra que o Brasil já teve foi um civil. Né? Então, eu acho que eu não acho que seja a OMS deva mandar nesse país, a menos que a gente continue firme aí no nosso complexo de vira-lata. Né? Eu acho que a gente tem que tomar as nossas decisões de cabeça erguida, né? Mostrando que nós somos soberanos aqui no nosso país. Bom, segundo a Constituição, os poderes divididos entre Executivo, Legislativo e Judiciário devem ser independentes, harmônicos entre si, para garantir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, como diz a Constituição, que está ali ao lado do Alexandre. E o que nós temos visto nos últimos meses, principalmente durante a crise do coronavírus, é uma oscilação grande, uma disputa para ver quem manda mais, com momentos de reaproximação, de distanciamento, especialmente entre Executivo e Judiciário. Alexandre, qual a sua opinião? Como é que você avalia a harmonia ou a falta de harmonia entre os três poderes aqui no Brasil? Chegamos a um momento de pacificação mínima?
Olha, é o segundo artigo da Constituição, é tão importante que é o segundo, né? Vem logo depois da instituição da República Federativa do Brasil. Artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Onde é que está essa harmonia, né? A que a gente se pergunta quando há, por exemplo, o Senado não aceitou o que a Câmara hoje aceitou, a Polícia Federal entrando lá no gabinete dessa deputada do Piauí, né, por causa de corrupção na Secretaria de Educação. Nós mostramos há pouco. Outro dia foi o Paulinho da Força, também entrou lá na Câmara. Mas não conseguiram entrar no gabinete de José Serra, que o presidente do Senado não deixou. Não, aqui outro poder não se mete, aqui é Senado. Né? Vão lá no domicílio de José Serra, no apartamento funcional de José Serra. Aqui se mistura com o Senado. Quando o ministro Marco Aurélio, lá em 2016, se não me engano, em 6 de dezembro, 6 ou 7 de dezembro de 2016, quando o ministro Marco Aurélio mandou o Senado tirar o presidente Renan Calheiros, porque ele estava na linha sucessória, já estava respondendo a processo, não podia substituir o presidente, o Senado disse, não senhor, não tiramos, e não tiraram, e o Supremo voltou atrás, né? Ou seja, o Senado está resistindo à independência entre poderes. Agora, o presidente não pode nomear o seu diretor da Polícia Federal, que é um cargo secundário, né? Juiz de primeira instância não deixa nomear o presidente da Fundação Palmares. O Supremo altera a medida provisória antes mesmo de o Congresso examinar, né? Então, o Executivo não está reagindo, está aceitando a, digamos, intromissão do Supremo em assuntos administrativos. Não se trata de uma discussão da Constituição, mas é o poder administrativo. O presidente recebeu quase 58 milhões de votos para governar, para administrar, para ser o gerente do poder executivo. E o Supremo interfere. Então, eu acho que o Supremo tem que dar uma parada para pensar, né? Botar um freio de arrumação, porque, por exemplo, esse inquérito de que falamos, aí das fake news, está pegando muito mal para o Supremo, né? Os estudantes de direito estão acompanhando isso, a juventude está acompanhando. Leia a Constituição, porque está todo mundo alfabetizado, lê a Constituição e vê que não é, que estão contrariando, né? Então, eu acho que a harmonia entre poderes ainda está carecendo de algum passo, né? Já houve bons encontros entre os chefes de poder, chefe do Executivo, o chefe do Judiciário, os dois chefes do Legislativo, né? Eu acho que deviam trabalhar mais juntos, mais harmonicamente, porque eles não trabalham para eles não trabalham para o partido deles, não trabalham para a vaidade deles, eles têm que trabalhar para o povo brasileiro, de que são servidores. Eles são servidores do topo, do povo brasileiro. Quem manda é o povo brasileiro, está escrito aqui na Constituição, eles não podem esquecer isso, né? Isso é o pilar da democracia, né? Então tem que dar uma ajeitada nisso e ver, afinal, a quem estão realmente servindo. Se é às suas vaidades, né? Ou aos seus partidos, os seus orgulhos pessoais ou o quê? Colombo. Alexandre Garcia, foi muito bom e até amanhã aqui no Liberdade de Opinião, hein? Puxa, que pena que já acabou. Até amanhã, a gente se encontra.